pessoas, tudo bem? Vamos falar de conceitos importantes? Então, a primeira coisa que é legal a gente saber é que a gente vive numa república, né? Então, o nome oficial do nosso Estado soberano é República Federativa do Brasil. Tá. Por que eu falei Estado soberano? Porque, gente, no juridiquês, a gente sempre vai se referir a essa entidade como sendo o Estado. Aliás, por que a gente não chama de país? Porque país é um conceito mais da geografia, né? Então, tecnicamente falando, a gente chama de Estado, tá? Nosso Estado soberano, República Federativa do Brasil, esse é o nome oficial, tá? Então, né, Brasil é o restinho, mas República Federativa do Brasil, como o nome está dizendo, é uma república. E por ser uma república, ela tem algumas características. A mais importante, né, que a gente, inclusive, mês que vem, tem que tomar uma decisão super importante a respeito disso, é a alternância do poder. O que é a grande característica da república? Que a pessoa que é escolhida como governante, ela cumpre um mandato, e esse mandato tem um tempo determinado. Se em vez de sermos uma república, nós fôssemos uma monarquia, aí o governante seria definido de outra maneira. Ele seria definido por uma hereditariedade. No nosso caso, é uma república. E por ser uma república, de tempos em tempos, a gente escolhe quem é o nosso governante. E é o que a gente vai fazer, né, daqui a alguns dias. Muito bem. Esse governante, no nosso caso, nós somos uma república presidencialista. Então, a gente vai escolher a pessoa que vai ser o presidente da república. E como presidente da república, ele vai ser o nosso chefe de Estado. Então, você vê, nosso Estado soberano chama República Federativa do Brasil, nós somos uma república presidencialista e o nosso presidente da república é o chefe desse Estado. O que um chefe de Estado faz? Como nós somos presidencialistas, nosso sistema de governo é um sistema presidencialista, além de ser o chefe de Estado, ele vai ser também o chefe de governo, tá? Então, a pessoa que é escolhida para ser o presidente da República, ele representa esse Estado soberano, a nossa República, a República Federativa do Brasil, perante os outros Estados soberanos. Então, perante os seus colegas Estados soberanos, né, os Estados Unidos, a República Popular da China, a Argentina, a Espanha, os outros Estados soberanos todos com os quais o Brasil interage na esfera internacional. E aí eles têm maior proximidade com uns, têm uma maior distância com os outros, isso não tem problema. Mas assim, como chefe de Estado, quem representa o Brasil, né, junto com esses outros chefes de Estado, nas organizações internacionais, nos encontros, no G20, né, nas cúpulas, Cúpula das Américas, por exemplo, na reunião, na Assembleia Geral da ONU, é o presidente da República. Então, ele tem essa função de representação externa, mas ele também, e aí essa é a característica da República, ele também é o chefe de governo no âmbito interno, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a governança interna, né? Ele vai tomar as decisões políticas, ele vai implantar um programa de governo, e ele também é o chefe da administração pública de âmbito federal, tá? Então, vê só, quando a gente escolhe uma pessoa para ser o nosso presidente da República, a gente leva tudo isso em consideração, tá? Ele vai ser o nosso chefe de Estado, ele vai ser o chefe de governo e ele vai ser o chefe da administração pública federal durante um período, né, que no nosso caso é um período de 4 anos, e como nós temos a possibilidade da reeleição, ele pode concorrer a mais um mandato seguido, e aí, né, como é o caso do presidente atual, ele está sujeito a essa aprovação, né, do povo brasileiro. Se o povo brasileiro concordar, ele pode ter mais um mandato, mandato de 4 anos, se o povo brasileiro entender que já tá bom, que já foi suficiente, outra pessoa vai ser escolhida, então, agora também para cumprir esse mandato de 4 anos. Alice, mas pode acontecer da pessoa não ficar esses 4 anos? Pode. E aí é um outro detalhe da República. A gente vai dizer que na República existe a possibilidade da responsabilização do governante. Isso é uma coisa que não existe nas monarquias, especialmente nas monarquias absolutistas. Por quê? Porque numa monarquia, o rei, quando ele está governando, ele não deve explicações sobre as decisões que ele toma, né? O rei manda, todo mundo obedece, e como se diz, né? The king do not wrong, entendeu? O rei não erra,
E quem é você, né, criatura insignificante, para achar que você vai pedir satisfação para o rei de uma decisão que ele tomou no governo do seu território, né, mandando ali sobre o seu povo? De jeito nenhum. Então, na monarquia, não existe a possibilidade da representação do governante, né, dele ser chamado, perdão, da representação existe, não existe a possibilidade da responsabilização do governante pelas suas decisões. Você nunca vai cobrar de um rei explicações sobre por que ele está fazendo uma coisa que ele está fazendo. Ele vai dizer, não é da sua conta, ô, né, criatura impertinente. Quem que você pensa que você é? Agora, na República, a coisa é diferente. Porque na República, a pessoa que está governando, ela foi escolhida, certo? Ela foi escolhida pelo povo, ela recebeu o voto do povo e ela foi chamada, então, para ocupar esse lugar. E olha só, a palavra república, ela é composta por duas partes. A res pública. Então, nessa situação, a gente tem uma coisa, a res é coisa, né, em latim, que é pública. E esse governante, ele está cuidando de algo que não é dele. Ele está administrando algo que não é dele, certo? Se não é dele, é de quem? É do povo. Se ele está cuidando de algo que não é dele, ele deve satisfações ao povo sobre as decisões que ele manda em relação às decisões que ele toma quando ele está exercendo esse mandato. Tá? Então, se ele manda alguma coisa, se ele decide algo, e aí essa decisão é uma decisão ruim, é claro, né, gente, tem previsão legal, tem previsão na Constituição para isso, né, não é assim, não gostei da decisão e pronto. Mas, se essa decisão não é uma boa decisão, ela pode ser questionada. E aí é aquela famosa situação em que a gente tem a possibilidade de analisar se houve a prática de um crime de responsabilidade. Tá acendendo uma luzinha na tua cabeça? Se a gente fala de crime de responsabilidade, significa que a conduta desse governante pode ser avaliada. E se a conduta desse governante pode ser avaliada, se essa decisão que ele tomou não for considerada adequada, se ele não for um bom administrador dessa res pública, pode ser que se chegue a uma situação que se conclua que não é bom que ele continue exercendo esse mandato. Então, na República, existe a possibilidade de você retirar o governante no meio do mandato. Do que eu tô falando? Hein? Do que eu tô falando? Eu tô falando do processo de impeachment, certo? Então, vê, num primeiro momento, na República, quando a gente elege um governante, a princípio ele vai cumprir o seu mandato completo, né? Que no nosso caso é um mandato de 4 anos, podendo acontecer dele ser reeleito. Mas ainda existe a possibilidade, a depender das decisões que ele toma ali no curso do seu mandato, existe a possibilidade dele ser retirado do cargo se essas decisões forem julgadas inadequadas, se ele for entendido, né, como um mau gestor, um mau administrador. Aí o último detalhe que eu vou falar, gente, é que isso assim, ó, isso não é crime do direito penal, tá? A única coisa que você avalia quando a gente tem um processo de impeachment é se essa pessoa que está ali naquela cadeira de governante, se ela merece continuar ali, se ela tem condições de continuar ali, tá? Se entender que ela não tem condições, ela perde o cargo. Se entender que ela pode continuar, então ela termina o seu mandato, tá? Alice, mas e se o que ela tiver feito também for um crime? Aí eu vou ter 2 processos. O processo do direito penal, que aí pode acontecer dessa pessoa ser condenada a uma pena privativa de liberdade, ela pode parar na cadeia, ou a uma pena restritiva de direitos, ou, né, esse é o processo penal, e, paralelamente, um processo pelo crime de responsabilidade que pode levá-la à perda do cargo e, eventualmente, à suspensão, né, a impossibilidade de ocupar funções públicas, né, por um determinado período de tempo. Beleza? Tudo bem? Então, ó, gente, por enquanto é só, tá? Obrigada pela companhia, beijo pra todo mundo, até mais, tchau, tchau.